Direto do plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário. Vamos direto, portanto, para a segunda parte da sessão desta quinta-feira. Requerentes da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e intimado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O plenário físico do STF retoma a sessão o ministro-presidente Luiz Fux. Dr. Bruno Correia Burini, pela interessada Assembleia Legislativa, doutora Denise Okada, e pelo amicus curiae Human Society International, Dr. Gustavo Teixeira Ramos. Então, concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o relatório. Boa tarde mais uma vez, presidente. Eu passo, então, ao breve relatório, dizendo que trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Com a palavra o ministro Gilmar Mendes. Em face da Lei 7.814, de 15 de dezembro de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que proibiu, no âmbito daquele Estado, a utilização de animais para o desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes, bem como a comercialização dos produtos indicados no caput deste artigo, quando derivados da realização de testes em animais. O relatório já foi distribuído, eu vou omitir a leitura do texto da lei. E passo, então, ao... STF julgação contra a lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de animais para testes de produtos cosméticos e higiene pessoal. Legislativa constitucionalmente disposta. Segundo a DUS, o Estado do Rio de Janeiro teria usurpado a competência da União para legislar sobre direito comercial e direito civil, bem como a competência da União para editar normas gerais sobre produção e consumo, bem como de proteção ao meio ambiente. Afirma que a União editou normas sobre o tema, a Lei Federal 11.794, de 8 de outubro de 2008, e que o Estado-membro deve limitar-se ao exercício de sua competência suplementar. Sustenta que a manutenção da lei impugnada constituirá fator de insegurança jurídica no que se refere à legislação aplicável às atividades da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Requer liminarmente a suspensão da eficácia da Lei 7.814, de 15 de dezembro de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. À época, requisitei as informações definitivas e remeti os autos sucessivamente ao advogado-geral da União e ao procurador-geral para que se manifestasse no prazo de 5 dias. A Assembleia Legislativa manifesta-se pela ilegitimidade da associação para propor a ação direta de inconstitucionalidade pela constitucionalidade da norma estadual. A Advocacia Geral da União opina pela procedência parcial da ação por entender que o artigo 1º, parágrafo único, e artigo 4º da lei impugnada afrontam o artigo 22, inciso 7, da Constituição Federal. A Human Society International solicitou ingresso na qualidade de amicus curiae, manifestando-se antecipadamente pela improcedência do pedido e pela constitucionalidade do dispositivo impugnado. A Procuradoria-Geral, por sua vez, manifesta-se pela procedência parcial da ação. É esse, presidente, o breve relatório. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos à ministro Luiz Fux, presidente do STF. Da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Em pauta ADI 5995, requerente ABIMPEC. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, demais ministros e excelentíssimo senhor procurador-geral da República, falo em nome da ABIMPEC e não vou repetir o relatório muito bem colocado pela sustentação oral, Bruno Correia. Gostaria apenas de frisar como premissa do raciocínio que se discute a Lei Estadual do Rio de Janeiro, a 7814, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento desses experimentos
cria uma obrigação de rotulagem e proíbe a comercialização. E, por sua vez, existe uma lei federal que permite a utilização de animais para testes, desde que atendidas normas gerais, por ela definitivas. STF julgação contra a lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de animais para testes de produção cosméticos e higiene pessoal. Em todo o território nacional, obedece aos critérios estabelecidos nessa lei. Portanto, a premissa aqui existe uma antinomia evidente. E essa antinomia é solucionada pela observância de regras constitucionais de competência legislativa. Antes de adentrar em todos os fundamentos da inconstitucionalidade, eu queria apenas fazer um esclarecimento inicial. A mesma ABPEC, que represento, foi autora de uma ação direta de inconstitucionalidade número 5996, referente a uma norma do Estado do Amazonas, cujo comando era análogo, em parte, ao que aqui foi discutido. É necessário fazer um esclarecimento inicial de que, primeiro, esta ação aqui ela tem um objeto diverso, dado que trata da inconstitucionalidade específica da Lei 7814, que foi editada pelo Estado do Rio de Janeiro. Não fosse isso, ela discute peculiaridades dessa norma, que além de estabelecer uma expressa proibição da utilização de animais em testes, também estabeleceu uma obrigação de rotulagem e proibição de comercialização no território do Rio de Janeiro dos produtos em questão, e isso jamais foi avaliado por essa colenda da Corte. Daí um elemento importante de diferença. Não obstante isso, em nome da ABPEC, eu gostaria de convidar Vossas Excelências a um debate um pouco mais aprofundado, a uma revisitação do tema, para além do que foi discutido em relação à proibição da utilização de animais em testes, discutido na ação direta de inconstitucionalidade 5996. Primeiro porque essa ação ela foi julgada no momento inicial da pandemia, em julgamento virtual, sem a possibilidade, estávamos todos assim nos adaptando com esse sistema, e não houve a possibilidade naquele momento de um debate mais aprofundado, tal como está sendo realizado hoje, agora, inclusive nessa sessão. Então é uma oportunidade de se revisitar o tema. E um dos motivos principais para essa revisitação, né, o motivo pelo qual esse tema merece essa revisitação, está no fato de que essa ação, esta agora, que está em julgamento, ela teve o início de julgamento em forma virtual. E, nesse momento, o excelentíssimo ministro relator já sinalizava ela para a procedência integral. O excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, ele votou naquela oportunidade pela procedência parcial da ação. E o eminente ministro Cássio Marques nem sequer compunha a corte. Então, essas situações, elas convidam a reflexão em cima daquilo que foi decidido no primeiro julgamento, que era uma situação análoga, com pedidos diferentes, e todo esse contexto justifica a reapreciação da matéria. Por isso eu tomo a liberdade de entrar no mérito e justificar os motivos pelos quais se requereu a inconstitucionalidade da norma. Primeiro, existe uma antinomia, né? Qualquer exercício que tente se fazer para acomodar textos legais, para se tentar criar uma situação na qual essa antinomia não existe, ele se descola da realidade. A verdade absoluta é que a lei estadual do Rio de Janeiro proíbe, a lei federal permite, observadas algumas condições. Tanto isso é verdade que existem 3 pontos aqui a serem julgados por Vossas Excelências. O primeiro é a proibição de realização de testes em animais. Segundo, uma obrigação de rotulagem. E terceiro, a comercialização de produtos no território do Rio de Janeiro. Em relação à obrigação de rotulagem e comercialização, o posicionamento sinalizado até o momento é basicamente uníssono pela inconstitucionalidade da norma. Já existe o parecer da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da União e aquilo que foi sinalizado no julgamento virtual pelos excelentíssimos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Tudo isso porque, efetivamente, não há dúvidas que essas obrigações impostas pela lei extrapolam normas gerais sobre produção e consumo e direito civil e comercial, tudo conforme previsto nos artigos 24 e 22 da Constituição Federal. Mas, para além
dessa inconstitucionalidade já sinalizada, clara e evidente das restrições, das obrigações em relação à rotulagem e proibição de comercialização, a ABPEC ela requer a inconstitucionalidade integral da norma, inclusive em relação ao tema dos testes de animais. E para isso ela sustenta a sua posição amparada numa premissa muito clara, uma posição institucional muito clara da ABPEC. A ABPEC não está nesta ação defendendo maus tratos, ela reitera a sua posição de defesa do bem-estar dos animais, que tantas vezes já foi externada. Essa ação não é uma ação que busca crueldade, não é isso, é muito longe disso. A associação ela sustenta aqui uma necessidade de proteção da segurança jurídica e do sistema federativo. A proibição desses testes em animais, ela deve respeitar as melhores práticas internacionais que suportam a redução dessa utilização de testes, enquanto promovem inovação, garantem robustez e completa evidência científica que sejam consideradas durante a avaliação de segurança e durante a avaliação da necessidade desses testes. Essas premissas, elas são adotadas pela Lei Federal 11.794 de 2008, que estabelece normas gerais para o tema e que permite a utilização desses animais em testes, observados alguns pressupostos. Ela que regula o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSER, ela que regula as comissões de ética no uso dos animais, ela que estabelece regras sobre cuidados, eutanásia, redução de sofrimento animal, supervisão. Ou seja, é uma lei criada especificamente para dar concretude ao comando que foi estabelecido no artigo 225, parágrafo 1º, 7º da Constituição Federal. É uma lei criada no exercício legítimo de competência legislativa da União para estabelecer norma geral sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, tudo conforme o artigo 24 da Constituição, em combinação com o princípio da reserva legal disposto no artigo 225. Por sua vez, com relação ao tema da competência concorrente, e aí estabelecendo se existe uma exacerbação da competência da lei estadual, da lei do Estado do Rio de Janeiro, a coordenação dessas competências, ela estabelece 4 regras previstas no artigo 24, que, primeiro, a competência da União é estabelecida para normas gerais. Ela, segundo, não exclui a competência suplementar dos Estados. Terceiro, estabelece que, se não há norma federal, existe liberdade do Estado. E quarto, se a lei federal superveniente sobre normas gerais, se existe essa lei federal superveniente, ela suspende a eficácia da lei estadual. O problema é que a lei do Estado do Rio de Janeiro, ela foi editada na vigência de uma lei federal. Em pauta, a DI 5995, requerente à ABPEC, estabelecidas para uma coordenação de competências. Ela ofende diretamente ao dispor de forma diametralmente oposta aquilo que foi determinado pela lei federal. E isso cria uma insegurança jurídica que se transforma numa insegurança operacional. Porque não existe nenhuma peculiaridade local que justifique que um Estado crie uma regra geral que defina um rótulo para cada Estado, um produto para cada Estado. Isso cria barreiras ao comércio e à livre circulação de bens no território nacional, isso sem garantir a proteção que ela pretende estabelecer, porque os insumos utilizados nos produtos comumente são testados em animais. E numa tentativa de se justificar, a Assembleia Legislativa diz que a Lei Federal 11.794 seria destinada exclusivamente para fins de desenvolvimento de medicamentos e vacinas, o que não consta no seu texto. O seu artigo 1º já estabelece de forma muito clara que é uma norma que regula criação e utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica. Por sua vez, a manifestação do amicus curiae não está alinhada com o estado da arte sobre estudos a respeito da utilização de animais em testes ao redor do mundo. Isso porque todo o desenvolvimento científico está alinhado com a ideia de se reduzir, mas não de se eliminar completamente em todas as hipóteses,
especialmente quando o estudo, os testes em animais ainda são necessários, e quando não existam alternativas não animais que garantam a saúde pública de forma eficaz. E, por último, queria deixar bastante claro que não se debate aqui a essencialidade do produto. É uma questão de antinomia, segurança jurídica e competência legislativa. E mesmo que se fosse discutir o tema da essencialidade, seria inadequado chamar os produtos de higiene pessoal, cosméticos e os produtos em geral comercializados pela associação da qual eu represento, porque, primeiro, falar que produto de higiene pessoal não é essencial em tempo de Covid é uma afirmação que é extremamente complicada, né? Então, qualquer produto capaz de prevenir doença, proporcionar bem-estar, fortalecer a autoestima e promover a inserção social é considerado essencial e tem relevância para fins do julgamento dessa ação. Falar que creme dental, escova de dente, enxaguatório bucal, fio dental, protetor solar, repelente de inseto, inclusive itens que foram considerados como necessidades básicas, desodorantes, inclusive, falar que isso não é necessário, não é essencial, é menos relevante, realmente não seria necessário entrar aqui no argumento retórico de que a necessidade de um protetor solar vai ser muito bem identificada na hora que você se deparar com uma doença que o protetor solar pretendia evitar. Então, por todos esses motivos, a ABPEC reitera, primeiro, a distinção dos objetos da presente ação daquilo que foi discutido na ação direta de inconstitucionalidade 5996, faz o convite a uma nova reflexão a respeito do assunto e pede que seja declarada a inconstitucionalidade da integralidade da Lei 7814 do Estado do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc, como medida de justiça. Obrigado, excelências. Agradeço a intervenção do Dr. Bruno Correia Burini. Eu passo a palavra agora à parte interessada da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que sustentará pela doutora Denise Okada Ahmed. Eu tenho o prazer de revê-la, que foi aluna da nossa UERJ. Sim, prazer é meu. Posso começar? Pode. Obrigada pela palavra. Excelentíssimo ministro-presidente dessa acolhendo Corte Suprema, excelentíssimo ministro relator, ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem eu saúdo os demais membros e autoridades presentes dessa sessão, e demais colegas e assessores, boa tarde, quase boa noite. Cumpre analisar, primeiramente, a preliminar relativamente à legitimidade ativa da requerente. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos é uma associação civil e não uma entidade de classe. A legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade é de uma entidade de classe de âmbito nacional, conforme artigo 103 e inciso 9 da Constituição da República. Conforme se verifica no artigo 1º do Estatuto Social da requerente, que se encontra no ID 7 do processo virtual, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos é uma associação civil. Denise Okada, sustentação oral. Excelências, associação civil sem fins lucrativos não se confunde com entidade de classe. Conforme reiterado o posicionamento dessa coluna da Corte Suprema, sendo nesse sentido relevante trazer, por ser a questão da legitimidade uma questão chave e importante para o processamento da ação direta de inconstitucionalidade, trazer um pequeno trecho que eu me permito, peço vênia para ler rapidamente, da decisão do ministro Luiz Fux, na ADI 5055, aspas, constata-se que a requerente é entidade associativa que se destina à defesa de direitos de consumidores, não se caracterizando como entidade de classe de âmbito nacional para os fins do artigo 103, 9 da Constituição Federal, bem como do artigo 2º da Lei 9868 de 99, de forma que não integra o rol exaustivo dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Com efeito, a jurisprudência desse tribunal se firmou no sentido de que, aspas, o conceito de entidade de classe
é dado pelo objetivo institucional classista, fecha aspas, da entidade. A DI 3158, de relatoria do ministro Sepúlveda, pertence. E, nesse sentido, também tem um voto excelente da ministra Ellen Grace no julgamento da DI 4366. Temos também outros julgamentos da DI 4149, 4175, todas nesse sentido, que não se caracterizando como uma entidade de classe por ser uma associação civil, não possui, nesse caso, a associação requerente a legitimidade para deflagrar o presente processo de controle de abstratos de constitucionalidade, motivo pelo qual a Assembleia requer não seja sequer conhecida a presente ação direta. No mérito, excelências, sustenta a requerente que a lei estadual vem proibir uma prática que a Lei Federal 11.794/2008 autorizaria, e que tal situação de contrariedade caracterizaria violação ao regramento da competência legislativa estabelecida nos parágrafos 1º a 4º do artigo 24 da Constituição Federal. O que acontece aqui e que é de suma importância e que o colega tentou justamente descaracterizar. O objeto normatizado pela Lei Federal 11.794/2008, ele é totalmente distinto, tanto o objeto como o universo do destinatário da norma. É totalmente distinto da universo e destinatários objeto da lei estadual ora impugnada. Ao se confrontar ambas as legislações, depreende-se o quê? Que enquanto a Lei Federal 11.794/2008, ela permite a utilização de animais para uso científico, e é a Lei 11.794 que define o que é o uso científico e atividade de ensino e atividade de pesquisa científica. E a própria Lei Federal que vem estabelecer que atividades de ensino são aquelas exercidas pelos estabelecimentos de ensino superior e pelos estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica, e define também como atividades de pesquisa científica aquelas relacionadas com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico. Eu estou aqui me permitindo ler exatamente o texto da norma federal. Produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. Ao passo que a lei estadual, ela proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Para bem compreender, excelências, que o âmbito de abrangência da lei federal, que é utilização de animais para fins de estudo e de pesquisa científica, em nada se relaciona com a norma estadual impugnada, que é proibição de utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumaria, limpeza e componentes, foi apresentada na peça informativa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um fato material para justamente evidenciar esse caráter eminentemente científico da norma federal. E essa norma federal, cabe destacar também que ela foi fruto de uma batalha muito árdua, travada durante 13 anos no Congresso Nacional, e quem foi responsável pela apresentação do projeto de lei foi o médico sanitarista, Dr. Sérgio Arouca, referência na área, enquanto deputado federal à época. E essa entrevista que foi colocada na peça informativa, ela muito evidencia a abrangência e o âmago mesmo da lei federal. Então, assim, vou permitir ler rapidamente por ser extremamente elucidativa para a nossa questão de agora. Para que serve a experimentação animal? A utilização de animais em atividades Em pauta a DI 5995, requerente ABIMPEC. De novos medicamentos ou vacinas, bem como a procedimentos que levem a um melhor entendimento de determinada doença ou da interação do agente em determinado organismo. E a pesquisa sobre cosméticos, é realmente necessária a experimentação animal para esse fim? Falar de testes, a resposta do professor, falar de testes para medicamentos que podem salvar milhares de vidas é diferente de se falar em testes para cosméticos. Há uma ética discutível nessa questão. Hoje já existem vários modelos que substituem testes em animais para cosméticos
e muitas empresas, principalmente as de grande porte, já aderiram. Vale destacar que é mais simples desenvolver modelos de substituição para pesquisa em cosméticos do que para pesquisa biomédica. Esse material foi gerado pela própria Fiocruz. Portanto, excelências, a lei fluminense ela não contraria qualquer diretriz geral traçada pela União Federal na sua lei federal, simplesmente porque a legislação federal ela autorizou a utilização de animais apenas e especificamente para fins educacionais e de pesquisa científica. Ela não veio autorizar para exploração comercial e ou industrial. Resta assim descaracterizada qualquer violação ao artigo 24, incisos 5 e 6 e seus parágrafos 1º ao 4º da Constituição Federal. E nesse particular, excelências, gostaria de lembrar aqui a decisão proferida na ADI 3406 e a 3470 do Estado do Rio de Janeiro, relativamente à lei fluminense, que proibiu a utilização de amianto, cabendo aqui ler parte da ementa. Aspas, número 2. Alegação de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência da União. Competência legislativa concorrente, artigo 24, 5, 6 e 12 e parágrafo 1º ao 4º da Constituição Federal. A Lei número 3579 de 2001, do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a progressiva substituição da produção e do uso de asbesto, amianto, no âmbito do Estado, veicula normas incidentes sobre produção e consumo, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção e defesa da saúde, matérias a respeito das quais, a teor do artigo 24, incisos 5, 6 e 12 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Quanto à alegação de violação ao artigo 22, inciso 1 da Constituição da República, pelos artigos 1º, parágrafo único e artigo 4º da Lei Fluminense, alegados pela requerente, tais dispositivos estaduais impugnados não tratam de matéria de direito civil, direito comercial, mas justamente resultam da competência constitucional conferida ao Estado para legislar sobre produção, artigo 24, inciso 5, sobre o dever do poder público de proteger fauna e vedar práticas que submetam animais à crueldade, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8 ou 7, e ainda zelar pelo direito do consumidor à transparência das informações sobre o processo produtivo dos produtos disponibilizados no mercado. E esse direito do consumidor à transparência das informações, excelências, é um direito de status de direito fundamental. Ao mesmo tempo, é um princípio geral da ordem econômica, artigo 5º, inciso 32 e artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. E também está disposto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 2, combinado com o artigo 4º e artigo 55, parágrafo 1º dessa lei. Excelências, o Estado do Rio de Janeiro atuou dentro do espaço legislativo lhe conferido pelas regras constitucionais de repartição de competência, artigo 23, inciso 6, combinado com o artigo 24, incisos 5, 6 e 8º da Constituição, e por seu dever de proteger a fauna e proibir as práticas cruéis contra os animais, conforme já dito, e nesse sentido cumpre trazer aqui um outro julgamento, a ADI 2818, relativamente a uma outra norma do Estado do Rio de Janeiro, a qual disciplina comercialização de produtos por meio de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis. Vou ler só um trecho dessa ementa. Naquela ocasião, o plenário julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade por entender que o ato normativo se insere no âmbito de proteção do consumidor, de competência legislativa concorrente da União e dos Estados, artigo 24, 5 e 8º da Constituição. As normas em questão não disciplinam matéria atinente ao direito de marcas e patentes ou à propriedade intelectual, matéria disciplinada pela Lei Federal 9279, limitando-se a normatizar acerca da proteção dos consumidores no tocante ao uso de recipientes, vasilhames ou embalagens reutilizáveis, sem adentrar na normatização acerca da questão da propriedade de marcas e patentes. ADI 2818. Então, excelências, concluindo, por todos os argumentos aqui defendidos, espera o acolhimento da preliminar de legitimidade da associação requerente e, a caso ultrapassada, que seja, no mérito, julgado improcedente por não configurada nenhuma das violações suscitadas pela requerente. E só para finalizar também, com todo respeito do colega, eu não consigo, como pessoa, como advogada, eu não consigo realmente entender como que seria, na postura da associação, dizer que a associação defende não crueldade de animais, porque
pode ser ignorância minha, mas eu não consigo entender como que experimentos, como que a utilização de animais não causa sofrimento aos animais, para fins da cosmetologia e da... Enfim, era só o que eu gostaria de ressaltar pela fala do colega. Mas obrigada pela atenção, excelências. Muito obrigado, doutora Denise Okada. Agora falará pelo Amicus Curiae Human Society. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Doutor Gustavo Teixeira Ramos. Boa tarde, excelentíssimo ministro-presidente, demais excelentíssimos ministros e ministras, excelentíssimo procurador-geral da República. Como anunciado, eu falo em nome da Human Society International. A partir de agora eu vou chamar de HSI para abreviar, que é uma entidade sem fins lucrativos, admitida no feito, na qualidade de Amicus Curiae, com sede em Washington, e que atua na proteção dos direitos dos animais desde 1991, em dezenas de países do mundo. Como bem relatado, a ADI, cuja total improcedência ora se sustenta, foi proposta contra a Lei 7.814 de 1917 do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a argumentação da autora, renovada agora há pouco, a lei estadual impugnada incorreria em inconstitucionalidade por violações a regras de competência legislativa. Esse é o centro da argumentação. A tese é de que a lei fluminense contrariaria diretrizes estabelecidas na já enunciada aqui, chamada Lei Arouca. E isso teria o potencial de onerar as empresas. Pela Amicus Curiae, Gustavo Teixeira. Eu gostaria de destacar inicialmente que idêntico tema foi muito recentemente apreciado, debatido e julgado pelo plenário da Suprema Corte, precisamente em abril de 2020, por ocasião do julgamento da ADI 5996, referente à lei do Estado do Amazonas, e cujos termos são muitíssimo semelhantes ao da lei fluminense ora sob apreciação, à exceção do aspecto da rotulação e da vedação à comercialização ante o desrespeito dessa programação. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu de modo unânime, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pela improcedência da ADI, tendo constado da ementa do acórdão já publicado, abro aspas, a lei do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna, ante a competência legislativa concorrente dos Estados. Pois bem, excelências, na presente ação, assim como na anterior, referente a essa lei amazonense, ajuizada pela mesma autora, há um claríssimo erro de premissa relacionado à circunstância de que a Lei Arouca, a Lei Federal Arouca, ao regulamentar o inciso 7º, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, ela veio apenas estabelecer um patamar mínimo de proteção à fauna, mediante a fixação de normas gerais e seu controle, que seria feito por intermédio do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experiência Animal. Ora, no particular, se o Estado do Rio de Janeiro fez, assim como outros 9 estados da federação já o fizeram, sua opção política, respeitado todo o processo legislativo vigente, por ampliar a proteção desejada em seu território, isso não usurpa em absoluto a competência que é concorrente da União e dos Estados para cuidar da questão. Ao revés, excelências, prestigia e confere maior eficácia ao citado preceito constitucional, que pretende apenas vedar a submissão de animais a, sim, práticas cruéis desnecessárias, como é o caso da tamássima vênia da produção de cosméticos. Já o contrário não seria verdadeiro, excelências. Então, por exemplo, se algum Estado resolvesse flexibilizar a incidência da norma federal citada, aí sim haveria infringência às normas constitucionais apontadas na inicial da autora. Outro aspecto que parece óbvio, mas é importante relembrar, já vistas as considerações que me antecederam, é que a Lei Arouca, ela não pretende impulsionar, por certo, a realização de experimentos científicos com animais. Tal interpretação até mesmo envergonharia o importante sanitarista já mencionado aqui, que dá nome à lei. O que esta lei preconiza é o estabelecimento de procedimentos e princípios humanitários, que são de estrita observância, para que não haja crueldade quando tal experimento se fizer estritamente necessário ou indispensável. E mais, avançando aqui na interpretação sistemática
das normas nacionais aplicáveis ao caso, vale mencionar que a Lei de Crimes Ambientais prevê no artigo 32, parágrafo 1º, que incorre na pena de detenção e multa, abro aspas, quem realiza experiência dolorosa em animal vivo, ainda que para fins científicos, quando existirem recursos alternativos. Portanto, a experiência cruel com animais já é um crime federal, ambiental no Brasil, sempre que houver recursos alternativos. De modo que a legislação estadual em questão veio apenas fortalecer o espectro já existente, legal e constitucional protetivo avançado, que já existe no Brasil acerca do assunto e que transcende a Lei Arouca. Faz-se oportuno esclarecer ainda, tendo em vista alguns argumentos apresentados que podem lançar uma cortina de fumaça sobre o verdadeiro tema sobre julgamento, que não está sob deliberação nesta ação direta de inconstitucionalidade, a análise sobre a essencialidade ou não deixa daquele produto de natureza cosmética, ou higiênica, até como foi dito. É preciso clareza quanto à distinção entre a essencialidade de produtos, que não está em absoluta discussão aqui, e a opção de dispensa, pela via legal, de certos testes com animais absolutamente substituíveis no atual estágio do desenvolvimento científico. Cumpre apontar também que o Estado do Rio de Janeiro não é uma ilha onde está proibida a prática de testes com animais que é permitida nacionalmente ou mesmo internacionalmente. Ao contrário, ele figura entre os 9 estados brasileiros ao lado de São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que, em atenção ao comando constitucional e seguindo a tendência mundial, aprovaram legislação semelhante. O efeito prático de tais iniciativas legislativas em pleno vigor é que 80% a 90% de toda a produção de cosméticos no Brasil já acontece em localidades onde os testes com animais é proibido localmente, o que esvazia em grande medida até mesmo o argumento econômico apresentado aqui pela Associação de Empresas autora da presente ação. No âmbito internacional, Excelência, cerca de 40 países já aprovaram leis para colocar um fim ou limitar testes ou vendas de cosméticos testados em animais, incluindo os 28 países da União Europeia, Nova Zelândia e Israel. E em 2020, a Colômbia também proibiu testes cosméticos em animais por meio de uma lei que restringe, inclusive, a importação desses produtos. No que diz respeito ao estado da arte em pesquisa científica envolvendo a produção de cosméticos, se por bastante tempo realmente os testes com animais em laboratórios eram tidos como confiáveis e necessários, na atualidade, Excelências, esses métodos são antiquados e pouco eficazes, além de caros. Daí porque o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, que equivale ao Conselho brasileiro, sugere enfaticamente o desenvolvimento de métodos baseado em células e modelagem virtual, aproveitando a tecnologia, abordagem mais rápida, mais barata e mais preditiva, ou seja, mais eficiente. O órgão máximo brasileiro de regulação, que é o CONSER, consultado sobre esse tema, ele já respondeu que a Europa, há mais de uma década, tem experiência com banimento de testes em animais para o desenvolvimento de cosméticos e verificou que, cientificamente, as vantagens superam em muito as desvantagens. Do ponto de vista econômico, Excelência, a própria indústria de cosméticos vem alterando suas práticas em relação à testagem. Em pauta, a DI 5995, requerente ABPEC. E foi dito aqui pelo colega que me antecedeu também. Isso ocorre apenas porque esses métodos alternativos de testagem que já existem, à soberba, são mais confiáveis e acabam sendo rentáveis, porque eles abrem novos mercados de consumo, que exigem que os produtos fabricados estejam desvinculados da submissão de animais a sofrimentos. É o chamado mercado cruelty-free. E nesse contexto, examinando a questão em termos globais, as empresas que continuem a fazer testes em animais para fabricar esses tipos de produtos perderão a oportunidade de vendê-los nas localidades que não aceitam esses testes, tal como é o amplo mercado europeu, já que a proibição semelhante já foi editada na União Europeia desde 2003. Por fim, há um último e outro aspecto a examinar nesse julgamento, que é independente em relação à testagem de animais, né, mas é igualmente relevante sob a ótica da HSI a quem eu represento. É que a lei fluminense, além de proibir a testagem, ela também estabelece a necessidade de rotulação no seu artigo 4º.
O claro objetivo, excelências, e esse talvez seja o aspecto mais polêmico, é o de promover o direito à informação dos cidadãos consumidores. Por cada um de nós tem o direito de saber o que está consumindo, não apenas em relação ao conteúdo do produto, mas também em relação aos métodos de sua elaboração. Essa consciência de consumo está crescendo mundialmente em relação a diversos aspectos, desde preocupações nutricionais, como o consumo de produtos transgênicos ou com elementos de açúcar e gordura, que inclusive podem ser letais para alguns tipos de doenças, passando por preocupações ambientais relacionadas à produção de lixo, embalagens plásticas, consumo de produtos envolvendo amianto, relativos à utilização de trabalho escravo na cadeia de produção e também em relação à testagem com animais. Cada um desses aspectos é mais ou menos relevante para grupos de pessoas diferentes, mas não se pode negar o direito à informação e à autodeterminação em relação às opções legítimas de cada cidadão a consumir. A decisão acerca desse tema deve ser, portanto, excelências, uniforme, pois eles possuem idêntica matriz, qual seja o direito à informação. Importantíssimo para conferir crescente conscientização acerca dos problemas do mundo, os desafios da humanidade e, assim, ampliar a cidadania a respeito dos direitos humanos e dos animais e a harmonia com a própria natureza. Inclusive, vale lembrar que sobre o tema da rotulação, ao julgar a ADI dirigida contra a Lei 3.579 de 2001, também do Estado do Rio de Janeiro, que orientava a substituição progressiva da produção e comercialização de produtos contendo amianto, o plenário dessa Suprema Corte entendeu que a disciplina da rotulagem do produto não configura legislação sobre comércio interestadual, permanecendo assim incólume o artigo 22, inciso 8º da Constituição. É a DI 3470 da relatoria da ministra Rosa Weber, que já foi citada aqui pela colega que me antecedeu. Em nova ocasião de decidir esse tema, em outubro do ano passado, 2020, portanto, o plenário do Supremo entendeu por 6 votos a 5 pela constitucionalidade de lei paulista relativa à rotulagem de produtos transgênicos. Isso foi decidido também sob a relatoria da ministra Rosa Weber, na ADI 4619. Portanto, também quanto à rotulagem, já há 2 precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal, um de 2017 e outro de 2020, absolutamente específicos quanto à constitucionalidade do estabelecimento da rotulagem em produtos por lei estadual. Ora, se a população de determinado estado, excelências, caminhando para a conclusão, opta política e democraticamente por legislar no sentido de ter direito de saber que tipo de produto está consumindo, isso não há de implicar afronta ao princípio federativo, até porque não há lei federal que impeça a rotulagem de modo diverso por cada estado. O que se questiona verdadeiramente nessa DI não são regras de competência concorrente, e sim efeitos econômicos indesejáveis em certas empresas do setor, empresas essas que estão cada vez mais isoladas. A HSI defende que é preciso caminhar, sem contratempos, na direção da eliminação do sofrimento animal desnecessário, como se dá com os produtos cosméticos, cujas alternativas de testes já existem e são comprovadamente mais eficientes, constituindo a rotulagem de produtos e a vedação à comercialização de produtos que não se adequem, valioso instrumento que em nada afeta o regime vigente de distribuição de competência entre os entes federativos. Estimula a adequação mais célere das empresas a uma finalidade constitucional específica e prestigia, por fim, o direito à informação aos cidadãos consumidores. Cumpre esclarecer, por último, haja visto o contexto que nós vivenciamos e a menção que foi feita pelo ilustre ex-adverso, que essa lei não impede a utilização de animais, apenas impede a utilização de animais em produtos cosméticos, de higiene pessoal e perfumes, e não de todo e qualquer produto, de modo que itens destinados ao tratamento de doenças graves e sem cura, por exemplo, não constituem em absoluto o objeto dessa lei. Por todos esses fundamentos, à luz da recente jurisprudência dessa Suprema Corte, pugna a HSI pela improcedência total dos pedidos formulados na ADI 5995 para que seja declarada a plena constitucionalidade da lei fluminense questionada. E eu tomo a liberdade de concluir com a mensagem final da última campanha da HSI, intitulada Salve o Ralph, de sucesso mundial. Abro aspas. Nenhum animal deveria sofrer ou morrer em nome da beleza. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Gustavo Teixeira Ramos. Ministro Luiz Fux, presidente do pela STF. Procuradoria-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. De forma remota, Augusto Aras, procurador-geral da República. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra vice-presidente Rosa Weber. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, os senhores advogados presentes. STF julgação contra a lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de animais para testes de produção cosméticos e higiene pessoal. Impugna a integralidade da Lei 7.814, de 17, do Estado do Rio de Janeiro, que, abro aspas, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes no âmbito do Estado. Fecho aspas. A Lei Fluminense regulamenta no plano local o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, que impõe ao poder público o dever de proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, visando efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A competência constitucional para dispor sobre meio ambiente e a proteção de animais é verticalizada, porquanto compartilhada entre os entes da Federação, nos termos dos parágrafos do artigo 24 da Lei Maior, cabendo à União editar as normas gerais e aos entes subnacionais suplementar a legislação federal. Na ausência dessa lei federal, contendo normas gerais, os estados então legislam de maneira plena. No âmbito federal, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei Maior, é regulamentada pela Lei 11.794, de 2008, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais e dispõe sobre a criação e utilização desses mesmos animais em atividades de ensino e pesquisa científica. O referido diploma, que estabelece normas gerais sobre a matéria, não dispôs sobre utilização de animais em experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, de perfumes, limpeza e seus componentes. A Lei do Rio de Janeiro, portanto, não contraria a lei federal. Está nos limites da competência suplementar dos Estados. Sob a ética material, cumpre o dever constitucional de proteger os animais. A restrição estabelecida é razoável, não arbitrária. A prática de experimentos aflitivos em animais, visando ao desenvolvimento de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes, de limpeza, data vênia, não é juridicamente justificável e não resiste ao exame da proporcionalidade. Por outro lado, o parágrafo único do artigo 1º da lei impugnada, ao proibir a comercialização dos produtos indicados no caput do artigo, quando derivados da realização de testes em animais, interfere no comércio interestadual, matéria cuja competência legislativa é privativa da União, conforme disposto no artigo 22, inciso 8 da Constituição. De outra parte, o artigo 4º da lei estadual, ao impor a obrigação de rotular as embalagens de todos os produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfume e de limpeza comercializados no Estado do Rio de Janeiro, com informações específicas endereçadas ao consumidor, usurpa a competência da União para definir normas gerais sobre produção e consumo, consoante o disposto no artigo 24, inciso 5 da Constituição. Cabe à Anvisa, no exercício do seu poder normativo técnico, estabelecer as informações de inserção obrigatória nos rótulos desses produtos.
A Agência Reguladora Federal, porém, não impôs a obrigação de divulgar a informação veiculada pela norma local. A lei estadual, portanto, não há de inovar o mundo jurídico por meio da criação de obrigações nessa temática. Assim, tenho que, apesar do intuito de promover o bem-estar animal e o direito de informação, o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 4º da lei questionada padecem do vício da inconstitucionalidade formal. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se pela procedência parcial do pedido para que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 4º da Lei número 7.814, de 2017, do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, pela oportunidade de, mais uma vez, voltar a esta tribuna virtual. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência Procurador-Geral da República. O relator... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. De que não terá tempo disponível para expor o seu voto nesses 16 minutos restantes da sessão. De sorte que eu vou encerrar a sessão para que amanhã nós iniciemos com o voto de Sua Excelência, o relator ministro Gilmar Mendes. Agradecendo a colaboração de todos, dos colegas, dos servidores, declaro encerrada a sessão. Boa tarde, presidente.